Muito boa noite a todos. Obrigado pela presença. Boa noite aos que nos assistem pela internet. Obrigado pelo convite da casa, da Marisa, mais uma vez. E hoje, então, com essa reflexão, sobre a importância de darmos graça. Todas as vezes que a Marisa me convida para fazer uma exposição ou trazer algum assunto, é muito interessante. A gente começa a conversar, ela vai me cutucando, vai me perguntando, me passa umas datas, que dia que pode. E aí, nesse caso, como eu teria o dia 20 hoje, para vir até aqui, aí decidimos a data e depois vem o próximo passo. Que tema, né? O que a gente vai falar e tal. Aí ela falou, é antes da Semana de Ação de Graças, e quem sabe alguma coisa que você, né? E eu tenho um amigo que a gente está sempre junto, e ele, muitas vezes, quando a gente passa por situações um pouco mais difíceis, complicadas, a gente olha para o outro e fala, poxa, mas de novo, mas aconteceu isso, mas, né? Aí ele vira e fala, em tudo dai graças. E aí eu me lembrei dele e falei, Semana de Ação de Graças, em tudo dai graças, vamos falar alguma coisa sobre isso. Então, em tudo dai graças. E esse termo, em tudo dai graças, está presente em vários momentos da narração das Escrituras, do Velho e do Novo Testamento, mas foi Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 16 a 22, que nos trouxe a seguinte mensagem: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Então, nessas poucas palavras aqui, você pode ver que não tem nem frases muito longas, muito explicativas, elas são bem diretas, incisivas, E se a gente se conter nesse trecho aqui e conseguir fazer tudo isso, a gente já está num caminho muito bom, exercendo a nossa caridade, a nossa fé, a nossa prática do bem, a nossa caminhada enquanto espíritos eternos e imortais que somos. Então, para começar, eu gosto sempre de trazer uma definição do termo principal que a gente está discutindo, E hoje, a palavra da vez é graça, que é um substantivo feminino oriundo do termo em latim gratia, e significa, pode significar benevolência, mercê, estima ou um favor que se dispensa a alguém ou se recebe de alguém. Também pode corresponder a características agradáveis de uma pessoa, características físicas, comportamentais. Alguém que tem graça, agrada e atrai outras pessoas através das suas palavras e atitudes, como muitos de vocês aqui que eu conheço nesse salão, A primeira abordagem, para fazer jus a estarmos aqui nos Estados Unidos e falar da Semana de Ação, e linkar com a Semana de Ação de Graças, é justamente fazer um apanhado rápido aqui da história da Semana da Ação de Graças do nosso Thanksgiving. É sempre bom, o Thanksgiving, é uma semana que muita gente tira off, não estuda, se dedica, a planejar e a se reunir com a família, com os amigos. Para nós brasileiros e para todos aqueles que são imigrantes aqui nos Estados Unidos, ela ganha, na minha opinião, ganha ainda uma força maior,
porque é o momento que a gente tem como desculpa para reunir todo mundo e vamos almoçar junto, vamos comer junto, vamos festejar alguma coisa junto, né? E o Thanksgiving nos Estados Unidos foi comemorado pela primeira vez em 1620, né? Ali na Nova Inglaterra, no estado de Massachusetts, ali próximo a Boston, e o objetivo era comemorar a excelente colheita, né, aquelas pessoas ali conseguiram naquele ano. Ficou instituído a quinta-feira do mês de novembro, né? Por um tempo ela passou para a terceira, e aí poucos estados comemoravam, depois foi se disseminando por todo o país, até que em 1863, Abraham Lincoln instituiu como um feriado nacional oficial. Então, a nossa Semana da Ação de Graças ficou aí oficializada na quarta semana do mês de novembro, na quinta-feira, né? E aí o nosso amigo, né, que em todas as semanas de ação de graça é o que tem menos sorte, né? Porque ele é o prato principal das festividades aí, das reuniões das pessoas, da maioria, né? Então, Thanksgiving, né, tem a ver com agradecer, tem a ver com a gratidão, né? E para falar de gratidão, nos últimos tempos, tudo que eu leio da doutrina, os livros, as obras espíritas, associadas a estudos que eu tenho feito mais teológicos, das escrituras, dos testamentos, do Velho, do Novo, dos evangelhos, né? Eu procuro sempre fazer associações e tirar exemplos ou referências contidos nas escrituras para nós fazermos uma contraposição com o que o Espiritismo nos traz e, além de entendermos melhor, nos certificarmos de que tudo que o Espiritismo traz hoje com mais clareza, a maioria das informações não é novidade, elas já estão vindo desde lá de trás e nós simplesmente não tínhamos tanta maturidade cognitiva, né, intelectual, para conseguir extrair toda a informação, né? E aí, para falar de gratidão, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer como exemplo e cheguei num dos melhores exemplos de gratidão que nós temos no Velho Testamento, que é o livro de Jó, né? Eu não sei se todo mundo se lembra da história de Jó ou se conhece a história de Jó, mas Jó nos deu vários exemplos da sua fé, da sua fidelidade a Deus, do seu amor a Deus, do seu temor a Deus e principalmente da sua paciência. Todo mundo aqui já ouviu falar do termo, né? Tem a paciência de Jó. Fulano tem uma paciência de Jó. E a história de Jó, além de ser muito interessante, né, e intrigante até, ela casa perfeitamente, principalmente do meio até o final, com a questão da gratidão, que é o nosso tema principal aqui hoje à noite, tá? Para quem não se lembra ou não conhece, Jó era um homem muito rico, né? Tinha uma família grande, muitos filhos, abastado, né? Fiel servo de Deus, temente a Deus, leal a Deus e grato a Deus por tudo aquilo de bom e de positivo que ele tinha em sua vida. Quem não quer ter uma família bonita, feliz, harmonizada e, acompanhado disso tudo, cheia de riqueza material para facilitar ou trazer ainda mais conforto para um bem-estar, um bem-viver? Todo mundo, né, almeja mais ou menos isso para si e para os seus. Jó era um homem bom e era amigo de Deus.
Intrigado com aquilo, Satanás vai ter com Deus e vai questionar e vai colocar em xeque toda aquela fidelidade de Jó a Deus, justificando que ele só era daquela forma porque não tinha do que reclamar, a vida era boa demais, Deus dava tudo, família saudável, família próspera, riqueza, fazenda, gado, ouro, tudo que ele precisava e queria, Jó conseguia. Fazendas com muitos empregados, ele cuidava bem dos empregados, era um homem muito generoso. Então, Satanás chega para Deus e fala: qualquer um na situação de Jó vai ser grato e fiel a ti. E Deus, que é perfeito, que sabe tudo, e já sabia também de tudo que aconteceria, né? Mesmo diante de Satanás, que na sua ingenuidade, achando que estaria lidando com Deus na mesma altura, Deus autoriza que Satanás vá perturbar e vá arrebatar a vida de Jó, com a única exceção de não poder lhe tirar a vida. Faça o que quiser com Jó, o meu servo fiel, você só não pode, só está proibido de lhe tirar a vida. Então, Deus tinha muita confiança na forma com que Jó lidaria diante da situação que estava prestes a lhe acontecer, com toda a tentação e toda a interferência de Satanás em sua vida. Jó tem sua vida arrebatada, física e materialmente, mas não espiritualmente, porque ele conservava toda aquela confiança de que o reino de Deus, o reino dos céus, era o mais importante. Jó perde tudo. Tudo. Quem pudesse lembrar, tudo mesmo. Perde os seus filhos, perde as suas propriedades, perde os seus empregados, fica no fundo do poço, sem mais nada material para lhe sustentar na vida. E aí, para encurtar um pouco a história, não satisfeito com isso, porque Jó em nenhum momento se rebelou contra Deus, perdendo tudo aquilo que ele tinha, material, Satanás, ainda não satisfeito, ainda cobre o corpo de Jó de chagas e feridas, a ponto dele ficar, uma ferida viva, mas não podia tirar a vida, se arrastando pelos cantos, mal cheiroso e isolado por todas as pessoas que não conseguiam sequer se aproximar dele. Alguns amigos, para justificar para Jó, sob a tentação de Satanás, disseram para ele: você agiu mal, você fez isso ou aquilo que contraria a lei de Deus, e é por isso que Deus está te punindo. E aí eu faço a seguinte pergunta: Deus é injusto? Deus não nunca foi e nunca será injusto para com as suas próprias criaturas, para com os seus filhos, E mesmo diante daquela insinuação de que é uma punição de Deus sobre Jó, ele não esmorece, mantém-se forte e até o final conserva-se fiel a Deus. Jó foi fiel e grato a Deus em todo o tempo todo. E o desfecho da história é que a paciência de Jó proporcionou a ele ter tudo de volta que ele tinha no início, pela graça de Deus. Quem ficou curioso aí, depois pega lá o livro de Jó e lê, que vale a pena, tá? Então a paciência de Jó vem daí, A paciência de Jó vem das dificuldades drásticas que nós enfrentamos frequentemente, nenhuma delas, das nossas, tão drásticas quanto a de Jó, E perdemos a paciência com muito mais facilidade, E nos esquecemos de que são as provações que nos tornam capazes de mostrar para nós mesmos quão
fiéis e quanto de fé, né, nós temos para oferecer para o nosso Pai. Então, o exemplo de Jó, do ponto de vista da gratidão, é extremo, é radical, né? E nos mostra que muitas vezes nós estamos muito longe ainda de chegarmos no fundo do poço, de chegarmos na situação desesperadora com a qual nós não conseguimos lidar e rapidamente pensamos até muitas vezes em nos rebelar e questionar a Deus, né? Por que Deus? Por que fazendo isso comigo? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Né? E finalmente, para fechar a paciência de Jó, quando eu estava acabando de revisar e preparar o material, eu fui buscar algumas coisas sobre mensagens, sobre gratidão e sobre Jó, né? E eu cheguei por incrível que pareça, eu cheguei à seguinte mensagem: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, lá atrás, vários profetas já vinham falando, trazendo mensagens lá do céu para nos abrir os olhos e nos mostrar qual o caminho a seguir. Nós não soubemos ouvir ou não soubemos esperar pacientemente. E aí ele diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, por mais que o seu sofrimento hoje te incomode ou você ache que não tem mais para onde ir, pode ter certeza que no final a misericórdia e a piedade de Deus vão te agraciar como ele fez com Jó. E a curiosidade é que eu achei essa mensagem no Evangelho apócrifo de Tiago. Em Tiago, capítulo 5, versículos de 8 a 11. Então, mesmo não sendo uma escritura oficial, né, nós, inclusive comecei a ler os outros, nós temos muitas informações belíssimas e que condizem com todo o restante do que foi oficializado na Bíblia Sagrada. Tá? E a história de Jó, além de ser uma história, um exemplo de gratidão, ela também nos mostra, né, nos traz um belo exemplo da fé. E gratidão e fé têm que estar juntos. Ter fé sem ser grato ou vice-versa, né, se nós pararmos para pensar um pouco, nós vamos ver que é uma coisa que não combina muito, né? E, novamente, quando é semana de preparar material para trazer para as aulas ou para as palestras, tudo começa a aparecer, né, por coincidência. E aí estava eu fazendo o meu Evangelho no Lar, e o capítulo que eu estava lendo, e o trecho que eu estava lendo do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, capítulo 11 do Evangelho, né, trazia uma mensagem de um benfeitor espiritual falando de caridade e fé. Né? Então, dai graças, tenha fé e seja caridoso. Olha só essa tríade, como é que é o trio perfeito. Se nós conseguirmos trazer isso para o nosso dia a dia, a gente vai estar sempre em boas mãos. E aí, nos próximos 3 slides, eu quero ler para vocês esse trecho. É o item número 13 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de caridade e fé. E o benfeitor, o Espírito Protetor, nos diz o seguinte: disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes.
pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Então a gente tem que encarnar, tem que estar perto do corpo e dos bens materiais para avançarmos moralmente. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. E, finalmente, tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Quantos, né? Graças a Deus, Senhor. Me crucifica, me queima, me mata, em nome de Deus, em nome de Jesus, graças a Deus. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, olha que moleza que está hoje, né? Não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Com orgulho, com vaidade e com egoísmo, né, é impossível você ser caridoso e ser grato. Não é verdade? Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Um espírito protetor, em 1861. Então, a mensagem aqui é clara quanto à importância de nós andarmos no bem, termos fé de que tudo que nos rodeia, de que tudo que nos está preparado hoje, ontem, nos foi preparado e que será preparado ainda, é perfeito, é vontade de Deus, é bondade de Deus. Então, a dificuldade é a nossa ferramenta de aprendizado. E se ela é uma ferramenta de aprendizado material, compatível com a nossa situação material hoje, por vontade e graça de Deus, nós precisamos entender que devemos ser gratos a isso. Mas todos nós passamos por dificuldades. Eu adoro essa palavra, vicissitude. A primeira vez que eu ouvi a palavra vicissitude, eu achei ela tão interessante que eu fui para o dicionário procurar o significado e sempre que possível, numa aula, em algum lugar que eu possa usá-la, eu uso. E as vicissitudes, para quem não sabe o que significa, são os famosos altos e baixos da nossa vida. Todos nós já tivemos, muitos de nós estamos tendo nesse momento, né? E quem não teve ainda vai ter, pode ter certeza. Porque é só quando a gente está lá embaixo para comparar quando estivemos no alto e vermos o que de aprendizado existe na distância do fundo com o topo da montanha. Não é verdade? Então, quem nunca passou por altos e baixos na vida,
Problemas são as ferramentas do aprendizado, do conhecimento e do crescimento que todos nós viemos buscar nessa vida corpórea. Quer sejam nossos problemas ou do próximo ao nosso redor, é a fé que nos auxilia, que nos dá suporte, que nos sustenta, né? E com fé nós podemos exercitar a caridade. Primeiro por amor a nós mesmos, porque se nós temos problemas, temos que identificar qual é a fonte do problema e tentar resolver. E principalmente para olhar para fora e olhar para o próximo e estender a mão para que ele possa receber o seu auxílio no seu problema. Então é fé e caridade. Em ambas as situações devemos ser gratos pela oportunidade dada por nosso Pai. Finalmente, dai de graça o que de graça recebeste. Nós estamos aqui hoje cheios de aspectos positivos para contribuir uns com os outros, né? E tudo isso nos foi dado moralmente, espiritualmente e materialmente como um empréstimo por Deus para que possamos vencer essa etapa da nossa caminhada. Em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 8, você tem a seguinte mensagem. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então Jesus concede essa graça de realizar os mesmos milagres que ele realizava aos seus apóstolos, para que possam também ser generosos e espalhar toda essa graça que eles receberam do Mestre. Tudo que nós consideramos positivo em nossas vidas são dádivas divinas. Tá boa a sua vida? Graças a Deus. Tá ruim a sua vida? Graças a Deus, né? Cada vez mais nós vemos as pessoas serem gratas pelas dificuldades. Graças a Deus. Devemos nos lembrar que tudo nos é emprestado em cada encarnação para que possamos construir nossos caminhos rumo à felicidade. Daqui do plano material não levamos nada, apenas nossa bagagem espiritual nos acompanha pela eternidade. Se somos felizes, que façamos felizes os outros. Se somos abastados, que saibamos compartilhar. Nós só podemos dar aquilo que temos. E dar o que temos é um dos segredos da felicidade, né? E a pergunta é: nós vamos ficar parados ou vamos agir? Né? Vamos ficar parados, esperar a boiada nos levar? Ah, eu sou espírita. Ah, que legal. Eu vou lá no KSSF, entro lá com todo mundo, faço uma oraçãozinha lá e volto. Né? Eu fico ótimo a semana inteira. Aí, que mais? Ah, estou ótimo, tá bom, graças a Deus é o que importa. Né? Tem mais o que fazer, pessoal. Para quem tem dúvidas, converse com os trabalhadores da casa, converse com os outros que estão há mais tempo na doutrina, porque sempre tem o que fazer. Qual é a sua escolha? Permanecer estacionado ou agir? Nós não vamos regredir, mas passar uma encarnação inteira parados é muita perda de tempo, tá? Vencer os nossos maus hábitos e sair da zona de conforto, que dói. Sair do conforto dói. Mudar dói. Ninguém quer sentir dor, mas a recompensa do auxílio e da vitória é sempre extasiante. A vida é curta, a eternidade é longa. Tem muitas encarnações pela frente.
né? E vamos lembrar que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Todos nós já fomos chamados, nós precisamos agora pôr em ação, né, para sermos escolhidos também. Então, pessoal, meus irmãos, tudo é perfeito. Tudo, tudo, tudo. Tudo foi perfeitamente programado por Deus, é perfeitamente gerenciado pela espiritualidade nos momentos antes de reencarnarmos, durante, né? E até mesmo na hora que estamos deixando cada uma das encarnações, a espiritualidade amiga está sempre próxima. Para alguns que andam mais errado, a espiritualidade mais ignorante também está próximo, basta querer, né? Não vamos esquecer disso. Tudo nos foi perfeitamente concedido, tudo é perfeitamente executável por nós, porque antes de sair do plano espiritual, muitas das nossas escolhas foram feitas ali por nós mesmos, nós participamos delas. E tudo pode ser perfeitamente gratificante se nós fizermos a escolha certa. Tá? Tudo é perfeito. Quantas vezes já ouvimos, né, aquela famosa frase que não cai uma sequer folha de uma árvore sem a vontade do Pai. E se nós passarmos a observar com mais cuidado os detalhes, os mínimos pormenores da vida, nós vamos ver, olha para uma flor que desabrocha, olha para a criança se desenvolvendo, né? Olha para o carinho de um filho com um pai idoso que está encerrando a jornada na carne nessa encarnação e está fazendo por ele ali o que foi feito pelo pai quando o filho estava na situação de necessitar de ajuda para iniciar os seus primeiros passos. Tudo isso é perfeito. E um dos livros que eu estou lendo no momento é O Sublime Peregrino, do Ramatiz e do Hercílio Mais. E esse livro, desde o início da leitura, eu já me prendi a particularidades trazidas pelo Ramatiz. É um livro de perguntas e respostas, e ele traz detalhes interessantíssimos. Estão querendo competir comigo aqui. Né? Graças a Deus tem concorrência. Então, o Ramatiz traz detalhes maravilhosos da vida de Jesus, e eu decidi incluir isso aqui, né, porque tem um dos detalhes que eu queria comentar com vocês para justificar a perfeição das nossas vidas. São trazidas nesse livro reflexões profundas de como a história da Terra, dos povos, dos fatos marcantes e caóticos se deram e as causas de tudo, mas principalmente sobre questionamentos acerca da vida do Mestre Jesus. E para quem não sabe, todos nós sabemos que Jesus era um espírito absurdamente iluminado e absurdamente poderoso, absurdamente evoluído, né? E dentro da perfeição programada para a vinda de Jesus à Terra, e isso mudou um pouco uma concepção que eu tinha também, a respeito da parábola da figueira seca, que eu já falei aqui também uma certa vez, de que Jesus veio simplesmente para trazer a mensagem de que o povo de Israel estava condenado porque milhares de anos se passaram e eles não conseguiam se enquadrar na lei de Deus. Isso procede, mas a programação da vinda de Jesus, devido ao alto nível de espiritualidade, de energético dele, tomou de Jesus 1000 anos. 1000 anos para ele conseguir regredir o seu nível energético a ponto de se aproximar da possibilidade de encarnar na Terra. E ainda assim ele encarnou daquele jeito. Então, essa programação, com 1000 anos de preparação de Jesus para vir para a Terra, gente, só
na minha opinião, só nos mostra como tudo é perfeitamente alinhado e foi perfeitamente previsto para que ele viesse e que todos os acontecimentos posteriores viessem e para que nós estivéssemos aqui hoje. Tem como falar que isso é coincidência ou é só bondade divina? Não é. Nós fazemos parte de um projeto muito complexo e perfeito. Então, nos momentos de tristeza, de fraqueza, que você está ali, né, na vicissitude, lá no fundo, né? O Salmo 27, no versículo 14, nos diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. No Salmo 3, versículos 3 e 4, nós temos: porém tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. E finalmente no Salmo 18, os versículos 1, 2 e 3, nos dizem: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Fortaleça-se. E dessa forma, eu agradeço por escolherem vir, por estarem aqui, por tolerarem me ouvir, e que todos tenham uma noite excelente com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai.